Floriano Peixoto nasceu em Ipioca, estado de Alagoas, no ano de 1839. Foi criado pelo tio paterno, Coronel José Vieira de Araújo Peixoto. Aos 18 anos, quando perguntaram ao futuro marechal que carreira queria seguir, o rapaz respondeu logo: militar. Ele é um dos heróis da Guerra do Paraguai e ele se destaca, a sua participação se destaca como uma pessoa de coragem civil. Terminada a guerra, Floriano pretendia licenciar-se para rever a terra natal. Porém, havia se tornado conhecido na campanha e agora era chamado para importantes funções em pontos diferentes do país. Casou-se em 1872 com sua prima, Josina Peixoto, e 2 anos mais tarde foi promovido a coronel. Em suas andanças pelo Brasil, conheceu melhor as questões sociopolíticas daquele período. Somente em 1884 iniciou sua participação ativa na política. Foi nomeado presidente do Mato Grosso. Embora proprietário dos engenhos Itamaracá e Duarte, que utilizavam trabalho escravo, Floriano Peixoto era simpatizante da causa abolicionista, que se espalhava pelo país. Ainda na escola militar, foi influenciado por Benjamin Constant. Já no Recife, frequentou rodas que discutiam a abolição. Sempre preocupado com o assunto, apoiou a candidatura do abolicionista José Maria Metelo ao Senado. Em 1885, subiu ao poder o conservador e escravocrata Barão de Cotegipe. Em seguida, Floriano pediu demissão da presidência da província do Mato Grosso. Ele pede desligamento como presidente da província de Mato Grosso e chefe de armas em Mato Grosso, volta para Alagoas. Ele tenta aí cuidar de lavoura, ficar um pouco pelo interior. Quando é proclamada a República, ele se candidata então a senador por Alagoas e aí vai para o Rio de Janeiro. Ele vai fazer parte do governo provisório como vice-presidente. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, mesmo ano em que Floriano foi promovido a marechal de campo. Nos primeiros 5 anos da República Velha, o Brasil foi governado por militares. O marechal Deodoro da Fonseca liderou o movimento e tornou-se chefe do governo provisório. A oposição começou a pressionar e 2 anos depois, Deodoro renunciou. Assumiu então o vice-presidente Floriano Peixoto. Ele intensificou a repressão sobre aqueles que ainda davam apoio à monarquia e sentiu necessidade de uma nova Carta Magna. A antiga ainda seguia os ideais da monarquia. A Constituição de 1891 garantiu avanços políticos, embora apresentasse limitações. O Floriano Peixoto, ao redor dele você tem um grupo bastante distinto do grupo que estava ao redor do Marechal Deodoro da Fonseca. Então eles tinham uma visão de república mais elaborada. Floriano chegou ao poder em um momento difícil. O país estava entregue à inflação e a atividade econômica crescente exigia créditos. Ele concedeu incentivos e financiamentos, além de elevar taxas alfandegárias. A campanha da oposição tentou derrubar o governo de Floriano. Uma primeira revolta nas fortalezas de Laje e de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, foi rapidamente debelada pelas forças legalistas. Surgiram colunas em jornais com críticas e ataques pessoais ao presidente. Em abril de 1892, ele recebeu um ultimato de 13 generais, que exigiam a eleição de novo presidente. Para Floriano, era um ato de indisciplina. Puniu os militares com a reforma. Ocorreram grandes manifestações no Rio, com ataques ao governo e à pessoa do presidente. Mandou prender os manifestantes, entre eles Olavo Bilac e Pardal Mallet. Decretou estado de sítio por 72 horas
e ordenou o banimento dos 13 generais. Em breve, seus partidários encontraram um nome adequado para chamá-lo: Marechal de Ferro. Essa alcunha, né, do Marechal de Ferro é tanto devido, né, à própria personalidade dele, como ele reagia emocionalmente, emotivamente, como também, né, a atuação que ele teve que ter como presidente da República para enfrentar aqueles vários e graves problemas, né, tanto no plano econômico como no plano político do início da República. Partidários de Floriano, principalmente militares, apoiaram um golpe para impedir a posse de Prudente de Moraes. Floriano foi contra, e no dia 15 de novembro de 1894, aniversário da República, o Senado deu posse ao primeiro presidente civil do país. Por consolidar a República, o Marechal Floriano é considerado um dos construtores do Brasil.